Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bem seja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: qual é a decisão sobre o jejum somente no sábado? O jejum de sábado é prescrito por conta própria e não há objeção explícita a ele. Pergunta número 2. Qual é o ditado no hadith contido na proibição de jejuar sozinho? Sheikh Ibn Baz disse: o hadith que proíbe o jejum aos sábados é um hadith fraco, irregular e confuso, que é o que é narrado por o que ele disse: nenhum de vocês deve jejuar no sábado, exceto que é obrigatório para ele, se ele não encontrar nada além da casca da uva ou de um galho de uma árvore, deixe-o mastigar. Este hadith é fraco e confuso. Os memorizadores apontaram para ele, pois o hadith está incorreto. Não há nada de errado em jejuar no sábado, com a sexta, ou no domingo, ou sozinho. Pergunta número 3. Como esse rápido é alcançado? Isso é alcançado certificando-se de que um homem ou uma mulher muçulmana jejue em um dia e quebre o jejum no dia seguinte e continue assim. Pergunta número 4. Esse jejum é legítimo? Com a autoridade de Abdullah ibn Amr, ele disse: o mensageiro de Deus, que as orações e paz de Allah sejam com ele, disse-me: o jejum mais amado por Deus é o jejum de Davi, que costumava jejuar um dia e quebrar o jejum dia sim, dia não. Pergunta 5. O que significa os dias proibidos de jejuar? A questão é indicar os dias em que não é permitido jejuar voluntariamente, ou mesmo por algum motivo. Pergunta número 6. Qual é a decisão sobre o jejum no Eid al-Fitr ou no Eid al-Adha? Os estudiosos concordam unanimamente que seu jejum é proibido. Pergunta número 7. Qual é a evidência para esse consenso? Sua evidência é o hadith do mensageiro de Deus para ele sobre o jejum no dia do sacrifício e no dia do Eid al-Fitr. Pergunta número 8. Qual é a limitação dos dias que são proibidos de jejuar no Eid? É o primeiro dia de al-Fitr, o dia de al-Adha e os 3 dias seguintes. Pergunta número 9. Por que foi declarado que os dias de Eid al-Adha são 4 dias? Isso é evidenciado pelo que al-Bukhari incluiu na autoridade de Aisha e Ibn Omar, que disse: não era permitido jejuar durante os dias de al-Tashriq, exceto para aqueles que encontrassem um animal para sacrifício. Ibn Hajar disse: ele usou este hadith como evidência de que os dias de al-Tashriq são 3, além do dia de al-Adha, porque o dia do Eid não é jejuado de acordo com o consenso, e o jejum dos dias de al-Tashriq é a diferença de sua permissibilidade, e a evidência para a permissibilidade é a retirada da generalidade do versículo, como mencionado anteriormente. Então, isso exigiu que fossem 3, porque é a quantidade que está incluído no versículo. Pergunta número 10. O jejum é válido se ele jejuou no dia do Eid? O jejum não é válido porque a proibição se deve ao mesmo jejum. Pergunta número 11. Se uma pessoa promete jejuar na segunda-feira e cai no dia do Eid, seu jejum é válido? Não é permitido porque é o dia da transferência de An-Nawawi e Ibn Abi Bahr. Há um consenso sobre isso. Pergunta número 12. O que significa este endereço? A declaração pretendia não estar destacando o jejum de sexta-feira. Pergunta número 13. O que os estudiosos dizem sobre essa decisão? Seu jejum foi impedido pelo comandante dos fiéis Ali Abu Huraira, Salman Abu Dar e um grupo de estudiosos depois deles. Pergunta número 14. Qual é a evidência legal para a proibição do jejum de sexta-feira? Com a autoridade de Abu Huraira, o mensageiro de Deus, que Deus esteja satisfeito com ele, e as orações e a paz de Allah estejam com ele, disse: nenhum de vocês jejua na sexta-feira, a menos que jejue um dia antes ou um dia depois.
com a autoridade de Juhayrah bin al-Harith, que Deus esteja satisfeito com ela, que o profeta, que a paz esteja com ele, entrou nela na sexta-feira, enquanto ela estava jejuando. Ele disse: você jejuou ontem? Ela disse: não. Ele disse: você quer jejuar amanhã? Ela respondeu: não. Então ele disse: então quebre o seu jejum. Em uma narração: não separe a noite de sexta-feira para as orações noturnas dos que estão entre as noites, e não separe a sexta-feira para o jejum dos que estão entre os dias, porque é um jejum que um de vocês jejua. Pergunta número 15. Qual é o motivo para a proibição do jejum nesse dia? O assunto começa com a devoção à proibição profética, e então os estudiosos procuram deduzir o motivo. Inclusive, que a súplica é desejável nele e é mais provável, pois é um dia de súplica, lembrança e adoração, e nele de lavando-se e cedo para a oração desde que as primeiras horas. Então, foi nele que o muçulmano foi ajudado a quebrar o jejum. Foi isso, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.